Curso mais Bitcoin, link na descrição para parar com a sardinhagem, né? O cupom de desconto de 50% é o Café 50. Melhor curso de criptomoedas do Brasil, disparado. 7 dias de arrependimento para quem entrar lá, achar que é uma merda e pode pedir dinheiro de volta. E perceber que no longo prazo a gente vai ganhar, porque a gente tem as probabilidades do nosso lado, né? E a análise de sentimento é isso, é colocar as probabilidades do nosso lado. E a partir daqui eu já posso começar a falar dos indicadores de sentimento? Pode. Vamos olhar para o coraçãozinho do Pablo agora. Legal. Vamos lá. Vamos falar primeiramente do indicador que eu mais gosto, que é o indicador que mais gera resultado para a gente e que tem uma taxa de atividade muito boa, que é o Long Short Ratio, que é esse indicadorzinho aqui. O Long Short Ratio, ele mostra para a gente a proporção de pessoas em long e short no mercado. Como assim? Quando a gente está em 2.2, igual a gente está aqui, a gente entende que para cada pessoa que está em short, tem 2.2 longs. E lembra que eu falei lá no comecinho que normalmente a maioria está errada, normalmente a manada está errada? Isso é um sinal de perigo para o Bitcoin, né? Inclusive, se a gente for mostrar aqui a última vez que a gente chegou num ponto tão elevado assim, acima dos 2.2, igual a gente está, foi justamente antes da gente ter a nossa queda lá dos 42 mil dólares até abaixo dos 30, né? Aquele dia foi tenso, né? Foi tenso. Mas olha que interessante como é o mercado. Quando a gente estava lá nos 42 mil dólares, estava todo mundo falando que ia segurar, que era um suporte importante, mas talvez justamente por isso, todo mundo acabou se posicionando na hora errada. E a gente tinha aqui, olha só que incrível, 4 longs para cada short. Isso no topo do... pá. Oi? Isso quando o Bitcoin estava no topo, né? Ou quando quando a gente estava ali nos 42 mil dólares, teve a queda para 30 mil, que a gente está consolidando desde então, né? Sim. Então, o que a gente tinha? A gente tinha explica pra galera a diferença entre longs e shorts também, que eu acho que é bem interessante a galera entender. Às vezes todo mundo sabe, mas às vezes a galera não sabe também, né? Legal. Long é quem está apostando na alta. E short é quem está apostando na baixa. Long e short, normalmente, a gente utiliza para falar de contratos futuros, que é onde tem mais volume no Bitcoin, né? Então, a gente tem volumes muito grandes aqui, por exemplo, de 16 bilhões na Binance dos contratos futuros. Então, o principal mercado e o que move são os contratos futuros, e o long short mostra para a gente a proporção entre as pessoas que estão acreditando na alta e na baixa nesses contratos futuros, tá? Então, nesse momento, a gente vê o long short rate em 2.2 é um fator de risco, sim, porque demonstra para a gente que essas pessoas que estão compradas, né, elas, infelizmente, provavelmente vão acabar perdendo dinheiro. Dando um exemplo prático aqui, quando a gente estava lá nos 42 mil dólares e 4 longs para cada short, a gente teve a queda rápida até os 30 mil, e a gente teve uma liquidação gigantesca. Foram bilhões de dólares liquidados no criptomercado nesse dia, e é justamente essa liquidez que faz o mercado funcionar, né? Porque as instituições, elas estão simplesmente buscando essa liquidez das sardinhas. Porque quando o preço cai muito e a pessoa não coloca um stop no contrato futuro, ela pode ser liquidada, perder a posição dela, ou às vezes até zerar a conta. E é justamente as pessoas perdendo que dão a liquidez e o lucro das grandes instituições das baleias. Então, esse indicador, ele é incrível para mostrar para a gente o que a maioria do mercado está fazendo e que provavelmente a maioria está enganada, né? Todo mundo já escutou, 90% dos traders perdem, a maioria das pessoas perdem no mercado, e é verdade, é verdade. E é justamente por isso que esse indicador dá tão certo, porque ele mostra pra gente o que a maioria está fazendo, e a maioria, na maioria das vezes, essa maioria é punida, né? A gente tem um exemplo bem legal aqui, traçando um paralelo sobre uma situação contrária, em vez de estar todo mundo pensando na alta, mas pensando na baixa, que é a AXS. A XS é uma moeda que pumpou aí demais, até no jogo e tal. Fundamentalmente, eu não conheço muito o projeto, mas parece interessante, né? Mas o mais incrível que a gente vê aqui na AXS é o comportamento do nosso long short ratio à medida da alta, né? Por quê? É de se esperar, né, uma moeda que subiu 500% nas últimas semanas, que as pessoas estejam acreditando na alta, né? Mas não é o que a gente vê na prática. Vocês acreditam que a maioria das pessoas na AXS estão apostando na baixa? Estavam durante toda a nossa alta? Então a gente pega aqui, desde quando a gente estava em 4 dólares, olha que incrível.
a gente vem para um long short ratio abaixo de 1. O que isso quer dizer? Que tem mais pessoas acreditando na queda. E se tem mais pessoas acreditando na queda numa criptomoeda, a maior probabilidade é que as instituições mandem o mercado contra essas pessoas, ou seja, para cima, para liquidar e estopar elas. Então, durante toda a nossa tendência de alta aqui na AXS, a gente teve mais pessoas acreditando na queda. E, infelizmente, essas pessoas acabam sendo liquidadas e estopadas. Esse tanto de dinheiro aqui são liquidações de pessoas que acabaram se posicionando contra a tendência, não seguindo a primeira lei, né, da análise técnica, que é a tendência sua amiga. Então, é justamente isso que dá a nossa vantagem competitiva analisando esse indicador, né? É apostar no que ao contrário do que a maioria está pensando, né? E esse é o meu indicador preferido da análise de sentimento, é um indicador que com certeza está sendo um dos melhores aí. Mas a análise de sentimento não é só isso, né? A gente tem vários indicadores para analisar o que as instituições estão fazendo e qual a principal probabilidade a partir daqui.